Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite de participar desse seminário e que pratica essa interdisciplinaridade que nós praticamos nesse curso de mestrado em Memória Social e Bens Culturais no que eu estou atuando. E, sobretudo, aos colegas dessa mesa que seria nesse momento, que tiveram então, essa generosidade de fazer essa inversão comigo na medida que eu tenho um avião e os motoristas de táxi nenhum quis correr o risco de enfrentar a véspera do feriadão. Então eu fico muito agradecida e, Geraldo, é uma alegria estar contigo, que é um velho amigo, e conhecer novos amigos, né, como a Miriam, e esse ambiente de pesquisa que vocês criaram aqui na UERJ. Bom, então, como o seminário tem a ver então com memória, e o Geraldo disse que era para falar das coisas que eu sei, né? Então, que eu estou escrevendo há muito tempo, eu intitulei Memória, Transculturalidade e Imaginário Americano. Para isso, eu vou destacar. Na verdade, eu coloquei aqui um resumo, então esse trabalho visa refletir sobre o processo ainda inacabado de construção e desconstrução desse imaginário americano, através de estratégias de resgate de vestígios, rastros memoriais. Procura-se rastrear a formatação multifacetado do imaginário americano através de 3 amostragens. Então, eu escolhi um escritor de língua francesa do Quebec, que é brasileiro de origem, que está há uns 30 anos na região do Quebec, que é o Sérgio Coquis, já traduzido para o português. Uma de língua inglesa, para dar essa ideia do imaginário que, independente das línguas, existe denominadores comuns. Não quero falar, me distancio muito de qualquer ideia de falar de grandes sínteses e de grandes totalizações, que existe uma americanidade, alguma coisa de homogênea. Não é nada disso. Eu vou escolhendo um autor de língua francesa, uma autora de língua inglesa dos Estados Unidos, que é a Susan Sontag, que também é muito, toda a obra dela está traduzida para o português, e um autor já com renome nacional, mas que é de origem do Rio Grande do Sul, que é o Luiz Antônio de Assis Brasil. E nesses autores, então, eu vou apontar essas estratégias de transculturalidade, considerando esse fenômeno de transculturação, quer dizer, a passagem para além das culturas, né? Que seriam uma dominante na obra desses 3 ficcionistas. E com isso a gente poderia caracterizar hipoteticamente ou provisoriamente um imaginário das Américas. Então, desse imenso e diversificado universo de produção ficcional nas Américas, eu destaco esses 3 romances que eu acabo, então, de mencionar. Do Sérgio Coquis, é de 2012, se intitula América, com K. O da Susan Sontag, eu escolhi coisas que tinham convergência, né? É na América, de 99, quer dizer, também no tempo, relativamente próximos do tempo. E este livro do Luiz Antônio de Assis Brasil, que é Figura na Sombra, é de 2012, e que vai tratar da viagem do Humboldt às Américas. Bom, então esse recorte que efetuamos procura dar conta, são 3 escritores de 3 línguas, e eu também escolhi, eu acho que dá para a gente jogar no bicho aqui, eu escolhi também 3 eixos teóricos, ou seja, a questão do imaginário americano, a questão dos vestígios ou traces, né, memoriais, que é o meu projeto de pesquisa desses últimos 4 anos,
E a questão da transculturalidade, que é uma coisa que a gente estuda, quem estuda as Américas é obrigada a passar por isso em todas as literaturas das Américas, né? E também quem é da sociologia, porque aliás é um sociólogo que primeiro fala nisso, né? Cubano, que é o Fernando Ortiz. Então, isso então seriam, através da leitura desses 3 romances, que vão tematizar visões das Américas na ótica de imigrantes ou viajantes, ou seja, da ótica de quem está de fora do poder. Então, já que o seminário tem a ver com poder, eu me preocupei com essa questão. Avaliando as utopias de renovação que a chegada à América inspirava, bem como as distopias que se seguiram após os primeiros anos de exílio. Os 3 autores realizam com maestria e delicadeza o agenciamento do saber histórico, da tradição, dos mitos e da experiência sensível, recolhendo fragmentos, vestígios de memória, quer dizer, todos aqueles elementos memoriais que se tentou destruir, mas que ficaram realmente pegadas, restos, resíduos, né? Todos esses nomes nós podemos utilizar, né? Então, na tentativa de desvendar essas zonas de sombra e de silêncio, como refere Gerard Bouchard, que é um historiador e sociólogo do Quebec, com vistas a reconstruir uma memória coletiva dinâmica. Valem-se da memória como instrumento do reconhecimento do vivido das personagens para ressignificá-las no presente. Aqui nós estamos bem no que o conceito de memória de Walter Benjamin, né? O importante da memória não é botar tudo num arquivo, numa caixa bem fechadinha, arrumadinha, mas a memória só tem sentido se nós vamos lá, resgatamos, atualizamos e ressignificamos no presente para melhor entender o nosso presente. Eu acho que para trabalhar com memória tem que partir disso, né? Bom, então começo com o Sérgio Coquias. Não sei se vocês estão vendo bem com a luz acesa, mas em todo caso ele já está na faixa mais ou menos dos 60, ele é psicólogo e migrou para o Quebec. E hoje é um autor muito premiado, muito prolífico, já produziu mais de 20 livros, praticamente um por ano. Só A Casa dos Espelhos foi traduzido pela Record, mas não teve muita repercussão, eu acho. Então, esse livro, América, com K, tematiza a migração dos letões. Por que letões? Porque ele é de uma família de origem que nasceram então, na Letônia. Né? Para ele, as projeções utópicas dos personagens que deixam a Europa em busca de um lugar de recomeço, sempre a América é vista como esse lugar de recomeço, né? Onde o homem vai se sentir como um novo Adão. Esses personagens, então, se constroem em torno desse espaço americano em termos de utopia. A América, para esses imigrantes empobrecidos e marginalizados na Europa, né, por causa de guerras, será o Brasil sobre o qual eles nunca tinham ouvido falar antes do início dessa longa e penosa travessia, transformando-se desde a chegada em fracasso. A terra, quer dizer, esse sonho da terra prometida vai se tornar em fracasso. Essa terra se revela um lugar de desencanto. Os imigrantes não resistem às rudes condições de trabalho de derrubada da mata virgem, sem instrumentos necessários para a realização dessa tarefa. Além disso, sobrevêm as doenças endêmicas, que são relatadas então no romance, como dengue e febre amarela. A escrita da narrativa da migração dos ancestrais do pai do narrador, nascido na Letônia, obriga o autor, na verdade, então ele vai ressignificar isso. Primeiro que ele não quer que essa história se perca, porque ele diz que tem relatos de imigração de todas as etnias, né, de alemães, de italianos, de poloneses, mas não tem dessa etnia que quase não deixou marcas aqui, né? Mas o objetivo dele não é só salvar essa memória, como também refletir sobre a sua própria migração.
né? Essa que ele fez, então, no seu próprio exílio do Brasil para o Quebec. Mesmo que sua história de exilado não tenha tido esse lado dramático, né, de quase todos morrem nessa chegada penosa que é o Brasil, ela não foi menos dolorosa em seu início do ponto de vista emocional, como podemos constatar nesse livro que eu mencionei, que em francês é Pavillon de Miroir e que foi traduzido pela Record no ano 2000 como Casa dos Espelhos. Espelhamento porque ele está lá e estava sempre voltando em pensamento para o Brasil. Então é uma costura dessa memória do tempo que ele passou no Brasil. A exemplo de Kafka, que escreveu também um romance América com K, Coquis faz igualmente a opção de grafar, com K, que é a grafia usual tanto no alemão como no letão. As similitudes com o romance de Kafka não terminam aí. A América de Kafka é também conhecido como, tem um subtítulo, O Homem Desaparecido, pois incorpora vários detalhes de experiências dos membros da família que emigraram para os Estados Unidos. Trata-se de uma publicação póstuma de 1927, ele mesmo não considerava um livro que ele hesitava em publicar, e tal como na obra de Coquis, o entusiasmo do protagonista Valdemar Salis, que é esse do Coquis, né, com as possibilidades, que era muito entusiasmado então, com essas possibilidades de recomeço na América, é grande. Então, ambos os protagonistas, o Valdemar Solis, que é o do Kafka, e o Karl Rossmann, Valdemar Solis, que é o do Coquis, e o Karl Rossmann, que é o do Kafka, são otimistas, mas veem os seus sonhos utópicos em relação ao novo mundo fracassar completamente. E aqui eles vão chamar essa colônia, como quase todos os imigrantes, né, vão colocar Novo Hamburgo, como tem Nova Friburgo aqui, né, e eles chamaram então de Nova Europa. Ninguém, eu acho que tem conhecimento de que foi fundada essa colônia, acho que não sobra rastros disso, né. E esse pastor, então, vai criar, não prospera, né? Em pouco tempo só restarão as ruínas desse povoamento. Karl, inocentemente, que é o personagem do Kafka, crê na bondade, na generosidade das pessoas que o acolhem em Nova York, tornando-se vítima de escroques de todo gênero. Então, por isso que há uma associação com o pensamento de Kierkegaard, que é uma citação que está também no livro do Coquis. E, então, essa terra prometida era para esses dois novos Adão, né, porque esses imigrantes se sentiam como um novo Adão, vendo a América como um lugar onde tudo poderia começar do zero, né? Eles viam aí um possível, que é o dizer de Kierkegaard. Eu vou passar isso porque a gente já está com o tempo mais espremido, eu não quero abusar da mesa dos colegas que vêm depois. Então, eu retomo também um outro historiador e sociólogo da Université Laval, no Quebec, que é o Jocelyn Letourneau, que é isso mesmo, que vai, ele começa toda uma reflexão sobre essa questão da memória, né, a partir de versos do Saint-Denis Garneau, que é um dos poetas inaugurais, né, em língua francesa no Quebec. E esse poeta inicia assim, tem versos que dizem assim: La mémoire qu'on interroge a de lourds rideaux aux fenêtres. Quer dizer, essa memória que a gente quer interrogar tem pesadas cortinas nas janelas. Quer dizer, a nossa memória está sempre, nós estamos sempre lutando, né? A nossa memória é o que sobra desse embate entre memória e esquecimento, né? Porque a nossa memória tem pesadas cortinas. Então, o que o Jocelyn Letourneau vai nos lembrar, através dessa remissão ao Saint-Denis Garneau, é que a memória tem essas pesadas cortinas e que é preciso, das quais é preciso que a gente remova a poeira de tempos em tempos, para olhar o que existe fora e além da realidade. O Sérgio Coquis ele vai assumir também eu falo aqui em dever de memória, que todos que estudam a memória sabem bem a forte conotação que tem
esse termo, né, essa obrigação de memória, que é algo que é bastante contestado. Não vou entrar assim nisso aqui agora, mas há um embate também entre os estudiosos da memória, os que falam em dever de memória, e outros como Todorov, que vai falar nos abusos da memória, os excessos de memória, o que também pode ser prejudicial tanto quanto o esquecimento, né? Isso também pode ficar para outra vez. Então, o Sérgio Coquis vai assumir quase que como um dever de memória de narrar e desempoeirar então essa história dos membros da sua etnia, que em 1922 atravessam o Atlântico em busca de uma América incerta, que era o Brasil. A narrativa corresponde a uma necessidade de rememorar essa fábula, que para o autor também não tem muita nitidez, porque ele vai lembrar fragmentos dos relatos, né, que ele ouviu, ele não encontra muita documentação sobre isso, mas ele guardava nos desvãos da memória, né? Então, eu acho interessante, essa citação resume bem o que ele quer fazer, né? Em seu espírito, desde a infância, ele não queria que ela, que é a memória, se perdesse quando ele não estivesse mais lá para continuar a lembrar. Então, esse exercício memorialístico, né, os autores que empreendem essas narrativas de memória, normalmente já é num período mais do fim da vida, em que as pessoas querem deixar algum legado, querem deixar marcas, né, daquilo que passou. Então, ele diz que quando ele não estivesse mais lá para embelezá-la, transformá-la com suas próprias ficções, a ponto de se ter limitado a imaginá-la inteiramente a partir de vestígios recolhidos há muito tempo. Quer dizer, sempre o que vai ser essa memória, né, para os escritores. Essa memória, ela vem de forma fragmentária e ela vai sempre ser preenchida por elementos da imaginação, né? Ali naquelas gaps, né, naquelas lacunas, ela é preenchida pela imaginação, e isso é que faz também toda a importância que tem para nós os textos literários, né? Então, foi, portanto, a partir desses resíduos que o Derrida chama de traces, né, memoriais, de narrativas contadas pelo sobrevivente dessa trágica expedição, ou seja, de elementos descurados pelo poder e pela história oficial, as quais remontam ao país de origem do pai do narrador, do autor, que era a Letônia, e não através da historiografia oficial, que registra muito superficialmente esse episódio, que o Coquis então resolve empreender essa narrativa de uma migração fracassada, onde a utopia da América como Canaã, né, como terra prometida, se desfaz. Com esse romance que pertence a essa literatura que se chama de imigrante, outros chamam de transnacional, porque são autores vindos de outros lugares, é uma narrativa que vai lidar sempre com dois horizontes culturais, né, o do país de origem e o do país de chegada. Sérgio Coquis vai tecer então os fios da pertença a uma memória coletiva, permanecendo aberto ao entrelaçamento das identidades culturais vindas de lugares diversos e em contínuo movimento e transformação. Quer dizer, assim como a questão do identitário, da construção do identitário, é um processo que é sempre inacabado, esse processo de resgate memorial também é um processo, e os autores têm consciência da precariedade, porque é um processo, como diz a palavra processo, é algo inacabado, né, que está em movimento e transformação. Escolhendo então como espaço do romance o Brasil, eles garçam o espaço quebequense em direção a uma americanidade cujos os contornos não estão bem definidos, mas que se caracterizam como espaço de transações frutíferas e de inclusão dos incluídos, partícipes de uma história de encontros esquecidos.
Bom, agora eu passaria para Susan Sontag, que é um romance bem diferente, muito apaixonante, né? A Sônia deve conhecer. Não sei se vocês ainda, na área do inglês, leem muito a Susan. Ah, bastante. Porque ela é teórica e... Atualmente, assim, nas pesquisas que eu estou orientando, o pessoal está lendo mais as teorias dela sobre o campo. Não é porque muita gente está trabalhando com as mais intersemióticas. No América acaba meio esquecido. Pois então vamos pegar. Então, escritora e jornalista bastante conhecida no Brasil, Susan Sontag publicou ensaios até 2003, um ano antes de sua morte. Na América, escrito em 2000 e premiado com o National Book Award for Fiction, no ano 2000 também, é sua última produção ficcional, traduzida para o português pela Companhia das Letras em 2001, bem em seguida, né, traduzido. Esse soberbo romance nos permite recuperar os elementos que correspondem aos objetivos da presente exposição, apontar o trabalho da memória e as estratégias de transculturalidade na formatação do imaginário americano. Na América, recupera um fato histórico, que aconteceu realmente. A história da migração de um grupo constituído por membros de uma certa aristocracia polonesa em direção à Califórnia, mais especificamente para a pequena Anaheim, hoje região conhecida pelos vinhedos, graças muito ao trabalho desses imigrantes. Né? Esse grupo era comandado por uma célebre atriz de teatro polonesa, Helena Modjeska, que viveu, me interessou porque eu sou de origem polonesa, também me interessou bastante isso. E o outro, letão, é meio parecido. Helena, que viveu entre 1840 e 1909 e que decidiu recomeçar a vida, também uma utopia de recomeço, né, na América, longe dos palcos. Ela fez essa ilusão que ela ia abandonar os palcos em uma cidadezinha bucólica da costa oeste, onde levaria uma vida simples, ligada à natureza e sistema comunitário de trabalho. O que motivou o grupo liderado por Helena, e no romance ela vai ter o nome ficcional de Marina Zalenska, a emigrar para a América foi a ausência de liberdades individuais causada pelo exercício autoritário do poder em uma Polônia anexada pelos russos, desde a primeira metade do século XIX. Além da utopia de uma vida longe dos palcos e da afetação dos salões. Ela era tantas mulheres no palco que ela queria ser ela mesma num lugar idílico próprio ao recomeço. Né? É uma questão assim de persona, né? Ela queria saber quem ela era mesmo de tantas personas que ela encarnava no teatro. Para o grupo de emigrantes na América, nada seria permanente. E aí eu cito a Susan: nada precisa ter consequências fixas e inalteráveis. Tudo deve se movimentar, mudar, ruir, misturar-se. Que é um conceito de identidade interessante também. Trata-se, portanto, de uma biografia ficcionalizada de uma grande diva do teatro polonês. Susan Sontag chegou a ser duramente criticada e até acusada de plágio por retomar trechos de biografias já existentes sobre Helena, a mais célebre das intérpretes femininas de Shakespeare de sua época. Ela era uma rival da Sarah Bernhardt. A visão idealizada do novo mundo guiou os imigrantes ou imigrantes poloneses a um recomeço, reencenando os mitos edênicos, né? Vendo assim um pouco como a América como o jardim de Éden. O projeto da protagonista era deixar definitivamente os palcos onde reinou entre Varsóvia e Cracóvia, que era uma cidade de muita cultura, né? Era a capital cultural, né, da Polônia. Na América, constitui-se uma releitura transcultural da vida de Helena Modjeska, na medida em que a experiência de vida da protagonista na América é recontada no sentido de render homenagem ao espírito de independência de uma mulher. Lembremos que ela era feminista, né, a Susan.
de uma mulher, a independência de uma mulher que corajosamente se exila 2 vezes. A primeira do país natal, a Polônia, e a segunda da comunidade que ela vai construir ali em Anaheim, para viver plenamente a sua arte, retornando aos palcos e apresentando-se nos principais teatros dos Estados Unidos. Ela afirma: a felicidade vem de muitas formas. Ter vivido pela arte é um privilégio e uma bênção. Só a perspectiva da transculturalidade leva a uma recontextualização das perspectivas, diz o nosso amigo Patrick Ambert, que é um grande estudioso da questão do multi-intertrans, né? Já que o multiculturalismo é uma política do Estado do Canadá e o inter é uma política da província do Quebec. E ele diz que nenhuma das duas é outro bom, é o trans, né? E ao entrelaçamento das identidades culturais que se definem e se transformam em ressonância umas com as outras. Bom, agora então nós vamos para um que escreveu em português, que é um escritor do Rio Grande do Sul, mas que eu sou verdadeiramente encantada pelo esse conjunto dos seus 4 últimos romances. A gente falava de trilogia, mas agora com esse ficou uma tetralogia, né? Em que ele, todos dos 4 são imigrantes, que vêm e que olham a América com outros olhos. Menos um que é um imigrante no Rio Grande do Sul, mas ele vem do Rio de Janeiro, que é um historiador que vem fazer uma pesquisa lá no Rio Grande do Sul, que é quase como ir para um país estrangeiro, né? Vindo do Rio de Janeiro naquela época, era muito parecido. Bom, então esse romance, que é fascinante, eu recomendo a vocês a leitura, já tem até por e-book. Ele inicia assim: no Pampa tudo é passado. Então quer dizer que ele nos coloca no terreno da memória, né? Nessas primeiras páginas desse livro, se chama Figura na Sombra. E a capa desse livro, daqui, eu acho que vocês não conseguem ver bem por causa da luz, né? Mas é muito interessante porque o que está na luz ali, o foco da luminosidade da pintura, que é um quadro pintado na época, é o Humboldt. E o Humboldt é esse naturalista que vocês todos ouviram falar. Mas este que o acompanhou na viagem e que era um naturalista igualmente importante, praticamente ninguém ouviu falar, que ele se chamava Aimé Bonpland. Agora acho que se vê melhor, né? Ele está ali na sombra. Então, todo o projeto, vamos dizer, ficcional na verdade, a gente pode dizer que o projeto ficcional dele tem a ver com figuras na sombra, porque ele tenta tirar da sombra essas figuras que a história achou que não eram importantes, que não registrou, né? Registrou aqueles que Paris reconheceu e aplaudiu, né? E o Aimé Bonpland, como ele decide ficar na América, ele tem a sua... Eu mesmo, quando ele me disse que ia escrever sobre Aimé Bonpland, eu digo: tu está inventando, esse não existe na realidade. Ele disse: não, mas ele existe, tu vai ver que ele existe. Então, se tudo é passado, na verdade, tudo é memória. Embora a palavra memória esteja praticamente ausente desse livro, desse delicado retrato da vida de uma figura, esse botânico, Aimé Bonpland. O nome dele já indica que ele devia ser botânico, porque é Bonpland, é boa planta, né? Quase esquecido dos discursos oficiais. A palavra esquecimento, contudo, é mencionada inúmeras vezes. E, como sabemos, não há memória sem esquecimento, ambos constituindo não uma relação de oposição dialética, mas de complementaridade, né? Não é uma oposição, não é antônimo, como a gente aprende na escola primária, né? É uma coisa que ajuda a memória, né? Desde que iniciou a série Visitantes ao Sul, Luiz Antônio de Assis Brasil flerta com essa ideia do olhar estrangeiro sobre o Brasil, mais especificamente sobre o Rio Grande do Sul. Figura na Sombra, esse olhar se projeta sobre a parte sul do continente,
incluindo então Uruguai, Argentina e Paraguai e o sul do Rio Grande do Sul, que eram regiões que abrigou as missões jesuíticas. Né? Em seus romances anteriores, os personagens, ele intitula esse conjunto Visitantes ao Sul, chegam ao Sul mais ou menos por acaso, lançando de início um olhar carregado de exotismo, quer dizer que é exotismo, êxodos, né, que vem de fora, aquele olhar que vê só a superficialidade das coisas, né? E a exterioridade, digamos assim, né? E que pode evoluir para um conhecimento aprofundado por parte desses forasteiros sobre o conjunto de representações que compõem a cultura sulina, que vai ser o caso desse Bom Plano. Com Figura na Sombra, esse vai encerrar essa trilogia, o círculo se fecha com aqueles iniciais que foi o pintor de retratos e A Margem Móvel do Rio e Música Perdida. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, esse pintor, essa figura desse europeu, no caso francês, ele era médico, botânico, naturalista, ou como se chamava na época, os que leram Rousseau sabem, né, se chamava herborista. Herborizar era uma coisa que ele gostava muito, o Rousseau, de fazer, né, e olhar as plantas, examinar, né. E eles vêm à América com esse olhar bem exótico, porque eles estão buscando justamente essa diversidade das espécies que eles sabem que vão encontrar na América. E a companhia dele é nada mais, nada menos do que essa eminente, até hoje reconhecida figura de Alexander von Humboldt, que precede um pouco os trabalhos de Darwin, né? É bem interessante que quando termina o livro, e o Humboldt está bem velhinho e sente saudade desse amigo que ficou na América, ele vai abrir o correio e encontra a origem das espécies. E ele diz, olha, o nosso trabalho frutificou. Né? Era um presentinho do Darwin para ele. Então, é como se eles tivessem feito o trabalho preliminar. A narrativa, então, em primeira pessoa, inicia em 1858, na estância Santa Ana, de Corrientes, Argentina, no ano da morte de Emile Bonpland. Então, você já vê que isso já é um sinal, né, que ele inicia nesse ano em que ele morre, e ele, vamos dizer, em primeira pessoa só vai ocorrer nessas primeiras páginas, quando ele inicia a dar um depoimento para essa pessoa que realmente existiu, que é o Hervé Lamelin, que é o autor da principal biografia deles, dessa viagem que eles fizeram então para a América, os dois juntos, né? E depois ele faz uns entreatos onde ele retoma esse eu, mas depois a narrativa vai em terceira pessoa, né? Então, o que vai consistir esse relato, em princípio, na primeira parte, a primeira viagem que durou 5 anos, de 1799 até 1804. Eles, fantástico, eles venderam tudo, o Humboldt, que era rico, o outro não tinha nada, venderam para poder, desde comprar um navio, todas as coisas, para botar dentro todas essas milhões de espécies que eles recolheram, eles ficaram doentes, enfrentaram milhões de coisas. Nos 4 entreatos, tece-se o jogo entre o autobiográfico e o autoficcional. Isso tudo tem a ver com a memória, são 2 gêneros que têm tudo a ver com a memória, né? Quando o protagonista insiste em desvelar 2 vezes a seu interlocutor os fios de seu vivido nas Américas, porque eles fazem todas as 3 Américas, que eles começam no Caribe, vão para o México e depois eles vêm para o sul, da América do Sul. No primeiro relato, apresenta os fatos, ele faz, na verdade, 2 relatos para esse biógrafo. O primeiro, ele apresenta os fatos tais como lhe ditava a razão, que ele se dizia um cientista, ele era muito racional e ele explicou exatamente, procurando ser bastante objetivo, né?
Então, como pensava que seriam reproduzidos pelo A.V. Lamblin quando publicasse na Europa a história de seus 40 anos vividos no sul do continente americano. No segundo, mas aí ele resolve fazer um segundo relato. E nesse segundo ele deixa emergir aquilo que o emociona, como sentiu e percebeu as situações de sua existência e, sobretudo, suas expectativas de ser perdoado pelas infidelidades cometidas, principalmente em relação a Humboldt, infidelidade no sentido que o grande projeto do Humboldt, depois desses 6 anos da primeira viagem, era de fazer os compêndios sobre todo esse material recolhido, e o Bonpland só participa do primeiro. Depois ele diz, não, eu não posso ficar aqui escrevendo ciência, eu tenho que voltar para entender melhor a América. Então ele se sente sempre nessa dívida. Humboldt foi extremamente correto, colocou o nome dele em mais um livro ainda, né? Embora ele tivesse ficado na verdade, a grande paixão do Bonpland vai ser indagar sobre a erva mate. Então, no segundo relato, ele deixa emergir, portanto, toda essa questão do sensível, né? E pedindo quase que o perdão por essa infidelidade ao projeto monumental do Humboldt, que ele abandona, após ele ainda retorna à Europa com Humboldt, mas depois ele volta. E ele também, mesmo na Europa, antes de vir para a América, ele abandona o projeto do Humboldt, porque a Josefina, a mulher do Napoleão, que era do Caribe, não sei se vocês lembram, que era a mulher negra do Caribe, ela requisita o Bonpland para cuidar dos jardins de Malmaison. Né? Quem já visitou Paris faz uma visita sempre aos arredores de Paris, o palácio está lá ainda. Né? E ele, aí tem uma questão também muito interessante, essa questão da razão e da sensibilidade, porque ele era obcecado em nomear todas as plantas com os nomes latinos. E a Josefina vai dizer para ele, não, eu vou dar um nome de como essa rosa era chamada na minha Guadeloupe, né, Natal. E eles têm um desentendimento sobre isso, né? E quando ele vai fazer esse relato para o biógrafo, no fim da vida, ele reconhece que há 2 maneiras de conhecimento. Que uma é através da razão e que a outra é através do sensível, da emoção, do conhecimento, do sentimento. Né? Ele vai então fazer uma homenagem a essas 2 pessoas importantíssimas na vida dele. Né? E pelos 2 ele se apaixonou. Teve casos de amor pelos 2. Ao duplicar o relato objetivo, acrescentando esse outro carregado da sensibilidade e afeto, demonstra considerar a emoção imprescindível para a compreensão dos fatos. Percebe-se que o cientista Bonpland transformou-se em contato com os habitantes do Novo Mundo. O cientista onipotente, que nomeava as espécies americanas com nomes latinos para convocá-las a uma nova existência, né, que todos tinham nome indígenas, mas ele não se conforma com esses nomes. Ele vai dar um nome científico, né? Aprende que sentir também é uma forma de conhecer. Como argumenta Sandra Pesavento, que era uma historiadora e trabalhava muito com a questão dos rastros também de memória, e também da história cultural, da história das sensibilidades, ela vai dizer que a sensibilidade assume um caráter relacional, como percepção do mundo, entre aquilo que é dado a ver e o que pode ser visto de forma indireta. Sentir é uma forma de conhecer emoções e sentimentos, o que não implica processos cognitivos de outra ordem próximo ao mundo da ciência, o que não elimina. Quer dizer, as 2 coisas são interessantes. Luiz Antônio de Assis Brasil, hoje ele é secretário da Cultura do governo Tarso, do Rio Grande do Sul. Espero que termine rápido para ele poder voltar a nos brindar com essas obras maravilhosas. Ele evidencia com essa estratégia do duplo relato que o conhecimento, isso também é Benjamin e que é importantíssimo para questões dos estudos da memória, que o conhecimento lembrado é sem limites.
Por isso que é fascinante a memória e o estudo da memória, porque a gente pode lembrar de milhões de vezes, ilimitadamente, né? Enquanto o acontecimento vivido é finito. Entre a primeira viagem, companhia de Humboldt, ambos deslumbrados e extasiados diante das mais de 60 mil espécies que recolhem, nomeiam e classificam, e a segunda ele vem sozinho ao sul com o intuito de permanecer. Ele traz piano, ele era músico, ele vem de mala e cuia, como se diz no sul. Ele com o intuito de permanecer, a relação com o outro é bastante diversa. Toda essa questão com os índios, que ele, a primeira viagem ele não se comunica, agora a primeira coisa que ele vai fazer é aprender espanhol. Na primeira ele sente-se também como um novo Adão a pisar no paraíso para redescobrir a América, prevalecendo o espírito científico, a obsessão em atribuir os nomes às plantas e as plantas que observa pela primeira vez, e também aos pontos geográficos. Então, tem pinturas maravilhosas sobre essa viagem, essa visita que eles fizeram ao vulcão Chimborazo, eu acho que era próximo, eu acho que tem essa pintura. Numa delas vai ter essa pintura deles ao pé desse vulcão que eles visitam e também eles vão percorrer toda a Venezuela, Peru, Colômbia e até o México e parte dos Estados Unidos. Falam em francês aos índios ou através de intérpretes, e a relação com o outro é de estranhamento. O esquema binário, nós, eles, quer dizer, não tem transculturação, não tem passagem, é nós, eles, né? Permanece, e o reconhecimento do outro como sujeito não chega a se dar plenamente, embora se relacionem e preservem durante 5 anos, longos anos, em meio a adversidades, eles perseveram, né? Inclusive sobrevivendo a doenças como a malária. A segunda viagem vai ser totalmente diferente, porque Bonpland aprende, além do espanhol, a língua dos índios, que era o Guarani, né? Chegando a casar-se com uma índia de quem terá 2 filhos. Adquire terras, passando a reconhecer os autóctones como sujeitos e a viver a alteridade como relação. Quer dizer que é bastante interessante, sempre a gente retoma os ensinamentos que são caros também para o Geraldo, né, do Eduardo Lissan, que precisa termos as duas coisas juntas, né, o reconhecimento da alteridade, do outro, da diversidade, e a relação. Quer dizer, o caráter relacional que hoje a gente considera que é indispensável para entender a transcultura. Só existe realmente transculturalidade quando se estabelece esse caráter relacional, né? Não basta o conhecimento do diverso, né? Então, ele nessa segunda viagem, ele vai viver a alteridade como relação com o outro. São tão profundas as trocas que estabelece que ele chega a traduzir o seu nome para Dom Amado Bonpland, que era Aimé, ele traduz para amado, né? Que Aimé é amado em francês. E passa a dedicar-se ao estudo da erva mate, produto que o fascina e desafia, pois àquela altura a gerba não é plantada de forma sistemática, nascendo de forma espontânea. Não sei se vocês conhecem essa lenda da erva mate, que ela é um pássaro que leva sementes, né? Mas ela não era cultivada, ela nascia de forma espontânea, né? E ele fica desafiado a reverter isso, ele acha que tem que ser possível torná-la cultivável, né? Decide, mas aí é que está o bonito da coisa. Como ele, que era o cientista, o grande nome mesmo do cenário europeu, ele aprende com os índios que realmente essa hipótese que ele faz e que poderia ser cultivada, ele aprende que realmente no tempo dos jesuítas tinham já feito essa tentativa e tinham tido sucesso, né? Através da quebra da casca, que era por isso que não dava para plantar, porque era muito dura essa casca, né?
E ele aprende com os indígenas que é possível, quebrando essa casca, né, conseguir a germinação, usando esse produto índigo, que ajuda a partir as sementes. E isso, então, é uma coisa interessante dessa... Quer dizer que ele fica no pé de igualdade, porque ele vai estabelecer realmente trocas, né? Ele não é mais só aquele que ensina, ele é aquele que de repente aprende, né? Bonpland vai dedicar sua vida a produzir ervais cada vez mais viçosos e abundantes e a cuidar de um exemplar da rosa da Josefina, que com a morte da Josefina, ele trouxe essa rosa para o Novo Mundo, né? E o seu método de cultivo da erva mate, aí vem uma parte bem trágica do livro, porque ele desperta a fúria do ditador do Paraguai, que tinha esse monopólio dessa erva, né, da produção de ervas, e que com o medo de perder o monopólio vai prendê-lo, ele vai ficar um tempo todo preso, né? Então, nessa primeira, tu me diz quanto tempo eu já usei? Vocês vão, eu acho que eu já... 40, eu já vou terminando, tá? Então, eu vou modificar aqui um pouquinho essa relação, então, dessa alteridade radical dos indígenas vai se desfazer, né? E ele vai vaguear, vai errar por essa parte do sul das Américas, em busca, depois que ele é solto, de novas possibilidades, né, de cultivar. Então, essa América que ele chama de diversa, frágil, múltipla e surpreendente, marcará de forma diferente os dois amigos. Enquanto Humboldt retorna ao Novo Mundo, à velha Europa, disposto a revelar ao mundo a diversidade e a multiplicidade americanas, através de obras que vão consagrá-lo, Bonpland ficará para sempre marcado por essa diversidade, fazendo com que se decida a emigrar em 1816 para o Sul, e aí ele vai ficar 40 anos aqui, né? Ele vai ter filhos, e aí eu acho que veio essa imagem, né? Do óleo sobre tela, Bonpland diante de Tim Horácio. Esse pintor, eu acho que acompanhava em algumas partes da viagem, fazendo essas ilustrações que hoje estão em grandes museus da Europa. Bom, vai pagar um pouquinho, tá? Então, ele chega a dar o nome de Ilex Humboldtiana, uma homenagem ao Bonpland, e dando esse nome. Por isso que ele é muitas vezes uma figura na sombra, porque ele, até essa descoberta que é inteiramente dele, que o Humboldt nem veio aqui, ele deu o nome do Humboldt, né? E assim, ele, como homem das luzes, ele se desfaz disso, e essa troca de conhecimentos constitui realmente processos de transculturação, né? O encontro de dois saberes, um europeu do século das luzes e dos autóctones. E aí a coisa chave da transculturação, que é sempre a produção de produtos culturais novos. Quer dizer, no processo do A que encontra o B, há não só passagens, mas geração de produtos culturais novos. E é isso exatamente o que acontece aqui, né? Então, vou passar para a conclusão, porque senão não vou concluir. Aí já vai lá para a conclusão. Vamos voltar para essa ideia das pesadas cortinas da memória. A América é, para os autores aqui evocados, esses três que eu mencionei, um lugar de reconhecimento da diversidade, um espaço aberto à relação. Para os três autores é preciso recolher rastros das memórias daqueles que experienciaram na América o impacto com o diverso e seguir os traços de suas passagens inter- e transculturais
que culminaram através de inesgotáveis processos de negociação na configuração atual do espaço americano como um espaço transcultural. Então, como eu tinha os 3 eixos, né, um que era vestígio da memória, eu vou começar por este, a necessidade de recolher os vestígios dos acontecimentos ocorridos com seus ancestrais durante a travessia do Atlântico e a implantação da colônia Nova Europa, em São Paulo, motivou o narrador de América, de Sérgio Coquis, a empreender a narrativa que ilumina, de uma certa forma, suas próprias memórias de migração do Brasil para o Quebec. Da mesma forma, é através dos fragmentos que a narradora, o eu feminino, né, de Na América, de Susan Sontag, recupera e agencia fatos no final do século XIX, centrados na figura de uma diva de teatro e sua saga e a de seus companheiros em se radicar na Califórnia. Vislumbram a América realmente como um mundo novo, onde tudo poderia ser começado do zero, onde havia espaço para a autotransformação, em contraponto com a falta de liberdade na Polônia. Através do narrado, retira-se da sombra e do esquecimento uma figura feminina que impactou 2 continentes. Na Polônia era símbolo de identidade nacional, essa atriz, né? E na América tornou-se igualmente famosa por suas performances. No 3º romance estudado, que é esse do Assis Brasil, é através da recuperação de rastros que o autor tira da sombra a figura de Aimé Bonpland, personagem que, tendo permanecido na América, ficou à sombra da história e ausente da memória social da coletividade científica que ele frequentava em Paris ao lado de Humboldt. Através da rememoração, Luiz Antônio de Assis Brasil relê a história no contrapelo, resgatando de forma sensível a presença dessa personagem e sua intensa mobilidade por países que hoje constituem o chamado Mercosul. Então, é possível verificar que os 3 autores retrocedem no passado, né? Coquis aos primeiros anos do século XX, Sontag a uma narrativa de 1875, quando a heroína tinha 35 anos, e Assis Brasil ainda mais, 1799, ano da primeira excursão, né? Até 1858, quando ele morre. Todos regressam ao passado para resgatar rastros memoriais que, registrados em produções ficcionais, projetam e amplificam as experiências de seus personagens no tempo presente, tornando-se abrangentes e exemplares. Então, repito aquela citação do Benjamin: um acontecimento vivido é infinito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o lembrado é sem limites, porque é uma chave para tudo que veio antes e que virá depois. Agora, quanto à transculturalidade. Se o resgate, que é o meu segundo eixo, né? Se o resgate de rastros memoriais de acontecimentos passados entre o século XIX e o XX é o elo principal das confluências entre os 3 autores, a produção do que chamamos estéticas transculturais, como uma das características marcantes da americanidade, configura-se de diferentes modos nas 3 obras focalizadas. Deu para ver, né, que na América do Coquis, a alteridade radical dos habitantes da região de São Paulo, onde chegaram esses imigrantes letões, e o espaço selvagem em relação à realidade, selvagem, entre aspas, né, na visão deles, da onde eles partiram. Por que essa expedição malogra? Porque não chega a ver nem reconhecimento da alteridade, nem trocas, negociações, né, que caracterizariam uma transculturalidade. Não haverá trocas, mas fracasso de adaptação e impossibilidade de inserção social, como ocorreu com migrantes de outras etnias. Talvez o autor tenha se decidido a narrar sua experiência em contraponto à sua própria como imigrante no Quebec, marcada por uma coisa completamente diferente, foi marcada justamente pelo caráter relacional e transcultural. Já na América de Sontag, percebe-se uma certa ambiguidade.
no que tange a protagonista, que apesar de empenhar-se nos primeiros anos em realizar a utopia da vida rural, não aceita em um primeiro momento o fato do filho Piotr querer trocar o nome para Peter. Vocês viram que o outro toca o nome de Aimé para Amado, né? Quando esse filho dela diz que vai trocar para Peter, ela reage mas depois ela pensa, bom, será que nós não deveríamos todos trocar os nossos nomes, né? Embora não manifeste sentimento de nostalgia em relação ao país natal, sua opção após os primeiros anos da vida campestre é o retorno ao teatro, para assumir todas as personas das peças que interpreta. Quer dizer, aquilo que ela quis sair, né, de nunca ser ela mesma, sempre sendo os outros personagens, ela tenta ser uma outra pessoa, então, nesse meio rural, mas a tentação pelo teatro e por estar sempre passando de Julieta para Ofélia, para Viola, Beatriz, Hermione, né, além de Marguerite Gautier e todas essas, né, é forte demais para ela. E assim, fazendo isso, e indo de teatro em teatro, ela vive de fato num não lugar, né? Ela vive em nenhum lugar, ou melhor, num entre-lugar, em um espaço intersticial entre a imagem utópica que construiu da América e a realidade da América. Então, essa grande atriz que queria abandonar os palcos para viver no novo mundo, acaba voltando, então, para a sua atividade, né? Já Aimé Bonpland, o personagem, então, da figura à sombra, realiza, então, um não realiza a transescritura, o outro realiza parcialmente, né? E aqui o Aimé Bonpland vai ser o que realiza plenamente a transculturalidade, aprendendo o Guarani para melhor comunicar-se com os indígenas e chegando a trocar o seu nome. A partir da segunda viagem, seu interesse não se resume unicamente ao exotismo da vegetação, interessa-se pelo mistério da reprodução da erva mate, dedicando-se e criando raízes na América. E agora o último, e aqui eu termino mesmo, com essa tentativa de retraçar de alguma forma esse imaginário americano, ou alguma coisa que alguns chamam de americanidade. As asperezas da permanência de Bonpland na América o ensinaram a habitar a distância e o esquecimento, e a praticar constantemente a reapropriação simbólica do lugar no continente de adoção. Trata-se, portanto, de mais uma variação, e o Assis Brasil chama esses romances deles de variação em torno do mesmo tema, né? Sobre o tema da mobilidade, do nomadismo territorial, mas também do nomadismo intelectual, que o protagonista realiza constantemente na passagem de sua cultura de origem europeia e sua cultura de adoção americana. Nesse sentido, mais importante do que rotular as produções ficcionais, como nós estávamos acostumados a fazer na última década, de migrantes ou transnacionais, como preferem mais no espaço anglófono, né, do Canadá, seria acolhê-las como estéticas transculturais, que emergem da travessia das diferentes culturas e da utilização criativa dos vestígios e rastros memoriais, cujas brechas são preenchidas pela imaginação criativa dos escritores. E é esse intenso processo de hibridação, de passagem de uma cultura a outra, que caracteriza o imaginário das Américas, embora não se possa afirmar que exista uma grande narrativa das Américas, nem muito menos uma americanidade homogênea. O imaginário americano é múltiplo, diverso e imprevisível, que é outra palavra cara à obeição, né? Marcado por um sistema ainda inconcluso de apropriações culturais. E será pela reinvenção de novas relações com a cultura de origem, ao mesmo tempo como memória, nós estamos sempre acostumados a falar em memória, mas o Jocelyn Letourneau, ele fala que a memória pode ser encarada como memória, quer dizer, mesmo no sentido que a gente está acostumado de resgate do passado, mas também como horizonte, isto é, como perspectiva para o futuro, que o imaginário americano vai ser redefinido, construído, desconstruído, e também é algo que fica com essa ideia de processo, né?
Muito obrigada e desculpa pela... Bom, vamos abrir ao debate. Eu levarei o microfone para ali. Quem quiser perguntar, peço que vá até ali, porque não tem extensão do cabo até lá. Eu só queria fazer 2 comentários. Obrigado pelo seu trabalho, muito bonito, muito interessante. E tem horas que eu ouvia nas mesas anteriores se falar sobre memória e questões sociais, políticas culturais, mas às vezes eu senti um pouco de falta por ter formação profissional de elementos da arte, de sentidos da arte, no sentido de criação da realidade. Então, quero dizer que a nossa complementaridade, ciências sociais, letras e artes, eu acho que vem a criar um diálogo que a gente poderia, talvez, aqui desse diálogo, tirar elementos interessantes e no sentido de um projeto, que a arte também tem um projeto de construção dentro da questão das políticas culturais e tantas outras coisas mais, né? Que dizem mais respeito a um trabalho empírico das ciências sociais. E eu queria dizer que, só comentar que o termo de transculturalidade, que é inspirado no Fernando Ortiz, cubano Fernando Ortiz, tem umas questões interessantes nos comentários aí, sobretudo do romance do Assis Brasil, porque a transculturalidade é um termo que ele cria a partir do ensaio dele contra Punteo del Tabaco e del Açúcar, né? E falando justamente do que é essa troca, a aprendizagem dos colonizadores das Américas com os índios na plantação e tudo mais, né? E aí justamente a gente tem o exemplo do amado Bonpland aprendendo a cultivar erva mate com os índios. Contra Punteo de fato, né? E dizer que você também, eu acho às vezes o pensamento do Ortiz ainda uma etapa, isso aí é porque eu tenho um grande interesse pelo pensamento do Edouard Glissant sobre a questão da criolização. Ele é uma etapa ainda ao que chega o Edouard Glissant, quando, para além dessa troca, o Edouard Glissant acrescenta o termo que aí você falou justamente no final, o termo de imprevisível, né? Que vem, eu acho que na criolização, quando li o texto do Ortiz, depois de ter lido o Glissant, eu achei que o Glissant leu muito, tirou muita coisa dele e acrescentou com o conceito de imprevisível, né? Ao que pode resultar para além de uma simples troca, e que aí, na interpretação das Américas, até numa divisão da América em 3 grandes áreas culturais, a área que seria da Neo-América, que é Cuba, é o Nordeste do Brasil, algumas outras ilhas do Caribe, etc., que seria do espaço da criolização, a que se acrescentaria toda uma ideia do Ortiz, essa imprevisibilidade que é o da cultura crioula, em que as coisas perdem uma hierarquia. Ele arremata ainda dizendo: as origens culturais perdem uma hierarquia para dar lugar a um imprevisível, né? Então, sim, sempre para a questão da transculturalidade, quer dizer, o Ortiz chamava de transculturação, né? E ele já previa isso, do contato com as culturas, né, europeias, os conquistadores, depois colonizadores, com os autóctones, isso haveria, ele quebra, né, só para lembrar, uma coisa que era pacífica, né, na antropologia, que era a teoria da assimilação. Quer dizer, ele é o primeiro a quebrar. Ele diz: não é bobagem isso de assimilação, porque o branco não vem aqui e assimila e todos ficam iguais ao branco. Isso não existe. O que existe são um processo de negociação, de troca. O trans é maravilhoso, porque é o ir além, é transgredir, ultrapassar, né? E ele já está presente nessa obra, essa ideia de
não só isto, como geração de produtos culturais novos, né? Eu acho um exemplo maravilhoso o barroco missioneiro, dessas missões justamente, que os jesuítas trazem um modelo do barroco europeu. E o que fazem os jesuítas? Eles mandam que eles copiem, mas ao copiar, quer dizer, a cópia pura e simples não existe, né? O que eles fazem? Eles vão deformar essas imagens, eles amendoam os olhos da santa, botam cocares, botam a pele da cor deles, botam o São Jorge, em vez de matar o dragão, ele vai matar um bandeirante, que era a ameaça, que era para eles. Então, está presente a transculturação já aí, quer dizer, a utilização do modelo já foi transgredindo, criando uma coisa nova, que não é mais o barroco europeu, tanto é que algumas desses, um artista que foi preso pela Inquisição, trazido para o Rio de Janeiro, foi condenado à morte por transgredir o modelo e fazer uma visão de Cristo tal como ele, artista, se enxergar a sua imagem. Ele, em vez de que Cristo criou o homem à imagem e semelhança, ele, na escultura, ele cria o Cristo à imagem e semelhança dos guaranis, né? Bom, então, isso aí já estava. Eu acho que antes de chegar no Blissan tem muita coisa. Tem, por exemplo, o Ángel Rama, que falou em transculturalidade, trouxe essa reflexão para a literatura, né? E fez um trabalho fundamental que eu acho que a gente não deve esquecer também, né? Depois vem o Blissan com a sua... Ele tem esse grande livro, que é o Discurso Antiliano, que é um discurso pós-negritude, né? A negritude nos anos 40 resume um pouco a construção identitária na questão realmente do negro, e ele acha que tem que expandir, né? que tem que ver, são todas as passagens, toda a negociação, né? Transcultural que houve de toda aquela variedade de povos que habitam a região do Caribe, né? E aí ele, nesse discurso antiliano, que é uma derrocada, né? uma mise à mort, né? do discurso da negritude, ele vai também, junto com outros, que é o Chamoiseau, teorizar sobre a criolidade. Que eu acho que essa questão da criolidade, ou da criolização, né, para o Blissan, é uma espécie de... a maneira dele entender essa variedade da América e de suas passagens transculturais, né? E ele, por que ele prefere, por que surge a palavra imprevisível, né, que tu citaste, que é muito importante para o Blissan? Porque ele prefere falar de criolização do que de mestiçagem. Ele diz que na mestiçagem os resultados são, de certa forma, previsíveis, e que na criolização são imprevisíveis. Mas isso está já nessa ideia de criação de produto cultural novo, que é imprevisível. Não se sabia, com os jesuítas que trouxeram esse modelo, não podiam imaginar o que eles iriam fazer com isso, produzir uma coisa que não é mais barroco europeu, mas também não é uma obra autenticamente, entre aspas, autóctone, né? Mas que é uma passagem entre as duas coisas, um processo fertilizador que desmente também as teorias de dependência cultural na América Latina, porque não fomos dependentes culturais, porque desde os jesuítas subvertemos os modelos, né? E eu acho que tem que mencionar também que esse conceito de transculturação, ele vai passando dessas etapas todas, né? É o Ortiz, é o Ángel Rama, é o Blissan e o Chamoiseau, da criolização, e também pelos anos 80, mais ou menos da mesma época do Blissan, no Quebec existe uma revista que se intitulou Vice-Versa, que é uma revista que quebrou esta grande dialética do inglês e do francês, né? Essa rivalidade do inglês e do francês no Canadá, criando uma revista trilingue. A revista aceita artigos em inglês, francês e italiano, porque é um grupo de italianos, né? E eles trazem
à tona, eles voltam, eles vão lá no Ortiz e trazem, só que eles não falam propriamente de transculturação, que essa palavra nem está dicionarizada em francês. Eles vão falar de transculture. Eles dizem que é a ideia de produto e não de processo. Quer dizer, a transculturação tu está dando a ênfase no processo, né? E na transculture tu dá a ênfase no produto. E eles então dão uma ênfase, eles falam muito que a revista é para focalizar os processos, a transcultura que se origina não só das duas línguas que são oficiais do Canadá, mas de todos os imigrantes que vieram, que cada um trouxe a sua contribuição, para que a cultura se modificasse e seja o que ela é hoje, múltipla, né? Multifacetada. Então agora... Obrigado. Alguma pergunta? Zilá, eu adorei a sua fala e fiquei bastante impressionada. É bom a gente ter amigos na plateia. Você não precisa disso. Então, eu fiquei bastante interessada, impressionada com a imagem que você trouxe do romancista do Sul, falando, portanto, de Rimbaud, considerando que ele foi responsável por retirar do Ocidente a imagem da América como criada por Hegel, não é? De um lugar odiento, de uma paisagem que traria simplesmente dor, solidão, doença, enfim. E, ao mesmo tempo, ele trouxe uma noção de uma sensibilidade, que é uma sensibilidade romântica, base da nossa subjetividade moderna, né? E eu achei curioso que um romancista do nosso momento, da nossa época, vai retomar justamente o Rimbaud, né? E aí eu fiquei curiosa com duas coisas. Primeiro, essa busca dessa sensibilidade, essa criação dessa sensibilidade romântica, que tem como caminho o resgate da imagem da América, acompanha aí, tem um fundamento, tem alguma relação com a própria noção de transculturalidade, com o conceito, né? E por outro lado, esse processo de diálogo com a natureza também é um processo de autoconhecimento. E eu queria saber se desses protagonistas, desses romances, também acontece esse processo de busca desse autoconhecimento, porque me parece bastante interessante no romance, acho que é da Susan Sontag, né, que ela é como uma atriz, né, protagonista, como uma atriz, e não se encontra, está sempre em deslocamento, né? E eu achei curioso isso, e como é que você relaciona esses personagens quanto a esse processo de conhecimento do externo e autoconhecimento, e essa relação tão antiga, né, com o robô e a sensibilidade romântica como base dessa subjetividade moderna. Pergunta bem difícil. Bom, eu acho assim que dos dois personagens, né, o Humboldt, que participa da primeira viagem, eu acho que esse fica mais ou menos imune a esse processo de evidentemente que houve, porque eles ficaram 5 anos, e eles, inclusive, eles têm uma relação homoafetiva, né? Quer dizer que aí já há um processo de um autoconhecimento, de um tratamento de alguma coisa que eles não fariam na Europa e que fizeram, né? E que aqui eles realizam. Mas, de alguma forma, para o Humboldt, a questão científica, né, predomina. Ele quer dar, e também uma generosidade, porque ele quer dar a conhecer ao mundo toda esta riqueza dessa flora e fauna que eles encontraram aqui, né? Mas a questão do Aimé Bonpland é muito, muito interessante, porque ele faz questão de voltar uma segunda vez, no sentido desse desafio que ficou, que ele ouviu falar, dessa questão da erva mate, mas que também é para resolver os problemas dele também, porque com a morte da Josefina e com a questão dele não querer acompanhar o Humboldt nesse processo de ficar mundialmente famoso e se dedicar exclusivamente à ciência, né? Então ele faz uma opção de vida
que é vir conhecer melhor e ele se torna realmente uma outra pessoa que é revelada até pela troca do seu próprio nome, né? Que é uma coisa curiosa que acontece lá no filho, quer dizer que a segunda geração do imigrante, ele quer trocar o nome, ele quer se identificar, ele se transformou realmente, né? E ela ficou no meio do caminho, assim. Mais alguma pergunta? Bom, então podemos encerrar essa sessão. Nós vamos passar para um intervalo, café.